Olá, pessoal, tudo bem? A convite do pessoal do terceiro ano, estou aqui participando do projeto de extensão Saúde na Escola e a ideia é que a gente possa conversar. Eu vou trazer alguns elementos, né, alguns apontamentos, principalmente algumas reflexões sobre como a gente deve encarar, né, essa temática da saúde dentro do contexto escolar, dentro da educação física escolar, de forma que a gente possa ampliar e transcender isso para além dos muros da escola, ok? Então, eu sou o professor Patrick, né, e vou estar trabalhando com vocês hoje sobre hábitos saudáveis e estilo de vida na escola. Como eu falei para vocês, a ideia é trazer aí algumas reflexões, alguns apontamentos, né, e que a gente possa ampliar isso, né, transcender isso dentro desse processo. Tudo bem? Bom, é importante a gente sempre contextualizar quando a gente está falando sobre hábitos saudáveis e estilo de vida, levando em consideração como isso se coloca, né? Como isso está posto hoje dentro da nossa sociedade, dentro do campo acadêmico, né? Dentro de todas as articulações aí desse processo que nos destacam, né? O que é a saúde, né? Como nós devemos encarar a saúde, como devemos incorporá-la, né? Dentro da nosso dia a dia, dentro da nossa rotina, né? Dentro da nossa vida como um todo. Então, são pontos importantes e que são debatidos, né? Diariamente, anualmente, e que vem sendo, né, destaque tanto em discursos políticos, acadêmicos e científicos, né? Então a gente precisa estar atento a esses elementos, né, a essas demandas, justamente porque nós, enquanto professores de educação física, né, precisamos incorporar isso dentro do nosso discurso para que a gente possa aí desenvolver e trabalhar lá na escola com os nossos alunos, né? E aí, então, quando a gente pensa dentro desse viés da importância de entender a saúde, o que é saúde e como ela se coloca dentro, né, da nossa sociedade, a gente entende aí que existem muitos temas, né, que possuem grandes impactos na hora de na hora de conhecermos e de aprendermos, né, o que está por trás, né, quais são os elementos que engendram, né, o campo da saúde. E aí, dentro desses temas de grande impacto no domínio da saúde, a gente pode destacar aí, entre eles, a aquisição de hábitos saudáveis, né? Ou seja, a ideia, né, de compreensão de um estilo de vida saudável, né? Um estilo de vida adequado dentro, né, da, da, dentro do processo aí de entendimento das pessoas, das famílias, né, da sociedade de forma geral. Então, dentro desses temas e aí incorporando esse viés da aquisição de hábitos saudáveis, né, e do estilo de vida pelas pessoas, pela população de modo geral, a gente compreende a importância, né, de se ter essa autonomia, esse conhecimento, né, principalmente porque se nós temos esses hábitos saudáveis, a gente adquire isso, compreende isso e incorpora dentro do nosso estilo de vida, a gente consegue, então, autogerir os próprios comportamentos, né, que estão ligados aí ao viés, à vertente da saúde e da qualidade de vida. Então, se você adquire isso, tem essa aquisição desses hábitos saudáveis, né, se mantém dentro de um estilo de vida adequado, você automaticamente consegue, né, autogerir, compreender, né, quais são os comportamentos necessários que você precisa desempenhar aí para que você possa ter então uma saúde, uma qualidade de vida, né, adequada, né, própria para a nossa população, né, a população do século 21. E dentro desses comportamentos, né, a gente pode destacar a questão da própria atividade física, né? Então, a busca, né,
pela atividade física, a execução da atividade física dentro, né, da nossa rotina diária, né? A questão, né, do sono, também de uma alimentação saudável, né? A ideia de trabalhar com elementos da própria saúde mental, né? Então, para além da questão física, né? Quando a gente destaca a própria atividade física, né? O exercício físico, também elementos ligados à questão mais mental e espiritual, entre outros, né? Então, existem N elementos aí que são importantes e que são considerados aí comportamentos que as pessoas devem adquirir, né? E ter essa consciência para elas se manterem, né? E até mesmo ressignificarem o seu estilo de vida. E esses comportamentos que são essenciais para a gente poder se manter, né? Com uma boa saúde, com uma boa qualidade de vida, eles devem ser aprendidos, né? Eles precisam ser aprendidos desde a nossa infância, né? Então, há essa necessidade da gente, desde pequeno, né, estar adquirindo esses hábitos saudáveis, né, compreendendo esse estilo de vida adequado, para que a gente possa ir crescendo de uma forma saudável e também para que quando a gente, né, chegue na rotina, naquela trajetória mais tumultuada que o nosso século aí nos demanda, principalmente por conta do mercado de trabalho, né, da forma como as pessoas hoje atuam, né, dos diferentes espaços de atuação que a gente tem dentro do mundo do trabalho, a gente sabe o quanto isso é estressante, o quanto isso demanda aí das pessoas um certo equilíbrio, né, emocional, psicológico. Então, todas essas demandas aí que a nossa sociedade nos exige, para que quando a gente chegue, né, nesse momento em que a gente vai estar adquirindo esses papéis, né, do mundo do trabalho, que a gente possa ter aí, manter, né, esse estilo de vida, estar, né, propriamente consciente, podemos dizer assim, né, com o que a gente pode, né, com o que a gente deve executar enquanto comportamento para manter aí uma saúde, uma qualidade de vida adequada, tá? Então, por isso a necessidade, né, da gente desde a infância já ir adquirindo esses hábitos saudáveis, né, buscando esse conhecimento, né, essa formação com relação a esses comportamentos, né, para justamente quando estivermos na idade adulta aí que a gente tenha consciência disso, né, alinhando, né, podemos dizer assim, ao nosso dia a dia, a rotina, né, que não é uma rotina tão simples e tão fácil, né, quando falamos do nosso século hoje. E aí, pensando dentro desse viés da questão de aprendermos, né, que a gente deve aprender esses comportamentos e adquirir esses hábitos saudáveis desde a infância, que entra aí também como um dos papéis, né, podemos destacar até assim, a escola, né? Entra então a importância dessa esfera, né? Desse espaço, né? Que pode nos possibilitar, né? Aprender sobre esses conhecimentos, né? Relacionados a esses comportamentos saudáveis, né? A essa aquisição desses hábitos saudáveis. Então, a escola, podemos destacar que ela é um dos mais influentes espaços para que esses comportamentos, né, que a gente veio destacar aí, sejam amplamente ensinados e desenvolvidos por todos da comunidade. E aí é importante a gente destacar, né, que quando a gente pensa dentro desse viés da aquisição desses hábitos saudáveis, né, de um estilo de vida saudável, e principalmente pensando, né, focando nos comportamentos, né, comportamentos ideais aí para uma saúde, uma qualidade de vida adequada, que a gente não pense apenas dentro do viés, né, do professor ensinando o aluno. Pelo contrário, a gente tem que entender que nós precisamos adotar esse hábito
e que esses conhecimentos, né, que são advindos desse viés, dessa vertente da saúde, que eles sejam incorporados não só pelos alunos, mas pelos professores, por todos os professores, pela equipe gestora daquela escola, pelos funcionários, né, e também pelos pais, né, ou responsáveis daqueles alunos. Por que a gente tem que pensar dentro desse viés? Porque se a gente quer que isso se torne, né, um hábitos, né, que se torne algo coletivo, pensando justamente, né, na ideia de se manter dentro dessa perspectiva mais saudável, né, com essa qualidade de vida mais adequada, que todos estejam dentro desse processo, que todos estejam alinhados, né, nessa mesma perspectiva, nessa mesma conscientização. Então, isso é um detalhe, né, que às vezes a gente não se dá por conta, porque a gente vai falar com os nossos alunos, a gente vai destacar para os nossos alunos a importância disso, né, mas a gente não adquire isso, a gente não incorpora isso, não assume isso como importante também para nós mesmos, né, nós mesmos professores, né, para os nossos colegas, né, funcionários, para os pais ou responsáveis. Se eu quero que o meu aluno se mantenha dentro desse processo, como que eu vou então também incentivar a família, né? Então vejam sempre por esse olhar, né? Se a gente quer que haja essa aquisição e a importância dessa aquisição e tomando a escola como um dos espaços, né? Não é o único, mas é um dos espaços que também possibilita, né, esses comportamentos, né, que estão ligados à saúde e à qualidade de vida adequada. Então, que a gente tenha essa consciência e consiga ampliar, né, para toda a comunidade escolar e não só para os alunos, né? Então, que isso se mantenha, né, de forma bastante significativa. E é importante sempre a gente retomar, daí pensando dentro desse viés da escola, que é dentro, né, desse contexto, né, de buscar esse espaço escolar, né, como um dos elementos para se trabalhar esses comportamentos que estão ligados aos hábitos saudáveis, é nesse contexto aí que a grande parte, podemos dizer assim, do conhecimento sobre saúde, sobre autogerenciamento, né, eles podem ocorrer, né, e eles até devem ocorrer, principalmente por meio da disciplina de educação física escolar, né? Não é o único espaço, tá, gente? A gente também tem que sempre lembrar que a educação física não é o único espaço em que vai acontecer essa circulação desse conhecimento, né, e da formação desse conhecimento sobre saúde, né, e a importância do aluno conhecer, né, e ter acesso a esses conhecimentos para a sua própria vida, né, e para autogerir isso, né, esses comportamentos dentro da sua rotina. Mas a gente tem aí né, uma das principais funções aí dentro da escola de trabalhar também, né, com essa temática. Lógico, não é a única, não é o nosso objetivo, digamos, o único objetivo da educação física escolar, né? Não é esse o único objetivo, né? Até porque nós também temos objetivos educacionais que estão por trás, né, de todas as ações que a gente faz dentro da escola, mas a gente tem que sempre lembrar que a escola, enquanto um espaço, né, em que vai trabalhar e que vai trabalhar com a questão, né, da construção da cidadania do aluno, né, e tem essa função social também, né, nós, como professores de educação física, devemos mostrar para os alunos, né, a necessidade deles terem esse conhecimento, de adquirirem, né, esses conhecimentos sobre a saúde e sobre pensar na sua própria saúde, para que eles possam entender também, né, que no momento em que eles estão se cuidando, estão cuidando do outro, né, é uma forma de você também ajudar em termos de sociedade, né, de comunidade. Quanto mais pessoas saudáveis, menos nós temos gastos, né,
com a própria questão, né, dos gastos públicos, né, com o SUS, por exemplo, com outros espaços que a gente tem aqui no nosso país, que trabalham diretamente com esse viés da doença, né, da cura de doenças, enfim, doenças que poderiam ser facilmente evitadas se as pessoas fossem, né, cuidadosas, né, tivessem aí o cuidado consigo e principalmente pensassem na sua saúde. Então, isso também é uma forma da gente trabalhar e conscientizar os nossos alunos de forma, né, social. Lembrando, né, que a educação física tem também esse papel, né? E aí, alinhando, né, com esse viés dos hábitos saudáveis, do estilo de vida, com a ideia da saúde de forma geral, a gente vai ter, então, alguns desses elementos para discutir, né? Está sempre em pauta. E lembrando que a educação física vai ser aí uma das ações, né? Um dos locais, né, de circulação desses conhecimentos, mas que a gente consiga também ampliar para todos, para que a escola se mantenha, né, dentro desse viés, que mantenha esse discurso, né, de saúde, de qualidade de vida, de estilo de vida adequado, né? Então isso é muito importante e nós temos aí também um papel dentro desse espaço, ok? Bom, pensando então dentro né, dessas palavras iniciais que eu trouxe para vocês, para a gente entender, né, a importância disso, é necessário sempre a gente compreender aonde estamos, né? E por que criar toda essa rotina, estimular essa rotina, essa conscientização, né, de comportamentos que nos favoreçam aí a uma qualidade de vida saudável, né, a hábitos saudáveis. Isso tudo é necessário porque a nossa sociedade de hoje, ela, né, já vem aí nos últimos 50 anos sofrendo bastante com relação a, a características, né, que nos mostram aí uma gravidade, né, e uma preocupação com relação a onde vamos chegar, né, quando a gente coloca na balança esse elemento que é a saúde, né. Então, pensando, né, dentro desse viés, a Organização Mundial da Saúde ela traz aí para a gente, né, alguns dados e que coloca aí que no mundo todo a obesidade, né, que é uma doença que poderia muito bem ser evitada se todos tivessem aí essa consciência do seu estilo de vida, né, dos seus hábitos saudáveis, ela atinge mais ou menos aí 124 milhões de crianças e jovens, né, entre 5 e 19 anos, e que já é um número 10 vezes maior do que o registrado, né, há 4 décadas atrás. Perdão. Então, a gente pode entender que o Brasil, né, também fazendo essa associação, ele segue essa mesma tendência aí do que os outros países, né? Não é, lógico, uma característica apenas, né, de algum país ou outro, né? É uma característica da nossa sociedade mundial. Lógico, isso também aí tem outros fatores que nos levam a estar dentro desse espaço. A gente tem aí um avanço das tecnologias, né? A gente tem um olhar diferenciado hoje dentro do mundo capitalista para pensar também, né, algumas características que nos impõem aí também, que nos levam a, podemos dizer assim, né, a ter esse comportamento não tão saudável, né? Então, se você não tem uma consciência com relação a isso, você pode sim se deixar levar dentro desses espaços e adquirir, né, essa doença da obesidade, né, entre outras, né? E esse aumento, né, significativo de nossa sociedade, muito preocupante, precisa ser discutido dentro, né, das escolas, né, dentro do nosso componente curricular, porque isso interfere diretamente, né, na vida desse aluno, na sua rotina, no seu percurso.
Então, a gente pode destacar que esse aumento, né, significativo aí, ele traz aí um alerta para a saúde, principalmente, né, pensando dentro desse viés da obesidade, a gente tem aí um crescente número de pessoas com problemas de diabetes, hipertensão, doenças no fígado, né? Então, pensando, se temos aí jovens e crianças, né, já com obesidade, né, a gente pode ter esse aumento aí dessas doenças, né, desses problemas, quase que 100%, né, de todas essas crianças. Também a gente tem aí alguns reflexos na própria aprendizagem dos alunos, né? Então, a gente sabe que isso afeta também, alguns estudos aí já vem destacando isso. E por muitas vezes, né, a gente sabe que a maioria dos alunos, né, que são obesos, né, eles são vítimas aí do bullying e do preconceito. Lógico que a gente sabe que não é só isso, né? A gente não pode generalizar também, e a gente entende que também é um dos nossos papéis, né, enquanto professores, trabalhar com esses conceitos, né, e justamente romper com esse preconceito, né, e com essa forma aí de discriminação dos nossos alunos. Mas a gente sabe que isso também é um dos fatores que acaba afetando aí os nossos alunos, né? E aí no momento que há esse preconceito, há essa discriminação, a gente sabe que isso vai acabar afetando a autoestima, né, das nossas crianças e jovens, pode prejudicar na socialização delas, né, com os seus pares. A gente sabe que isso também acontece. Também com a própria questão da produção escolar, né? Então, vejam só, aí eu trago alguns, né, desses elementos, mas que acabam afetando, né, de forma direta e indiretamente o próprio rendimento escolar do aluno, a sua, as suas relações interpessoais dentro da escola, né? Então, tem sim muitos problemas, né? Existem sim muitos problemas. E lógico, isso a gente tem que trabalhar com os nossos alunos, a gente tem que mostrar para eles, trazer esses dados, e não só para os nossos alunos, mas também para a comunidade escolar de forma geral, né? Então, a importância de ter esse conhecimento, de saber, olha, vivemos em uma sociedade complicada, complicada com relação às questões da saúde, se as pessoas não têm essa consciência, né? Não incorporam isso para sua rotina, para o seu hábito, né? Do seu dia a dia. Então, isso é importante a gente sempre retomar aí com os nossos alunos, né? E mostrar para justamente pensar, né, de uma forma coletiva como vamos mudar isso. E o mudar é um processo, né, é algo que demanda um tempo, mas que precisa, né, da cooperação de todos que fazem parte, né, da dinâmica escolar para pensarmos aí esses hábitos saudáveis, né, e esse estilo de vida adequado. E aí, ainda dentro desse viés, né, a gente pode destacar aqui que trazendo aí os dados do IBGE, né, que as taxas de obesidade infanto-juvenil, né, apontam níveis cada vez mais crescentes aqui no nosso país, né? E aí um dos elementos que a gente pode destacar, como eu falei para vocês, pode ser explicado, né, ou compreendido quando a gente compreende aí ou quando a gente percebe que 78% dos alunos do nono ano do ensino fundamental assistem 2 ou mais horas de TV por dia, né? Tem já isso dentro da sua rotina, né? Da sua semana aí, né? Seu dia a dia. E frequentam apenas uma aula de educação física por semana. Então, podemos destacar aqui aí alguns desses fatos, aí, desse aumento, está associado, né, a esses comportamentos. Então, você tem aí de 2 ou mais horas na frente da TV, do computador, enfim, né, dos meios de tecnologia, onde você está sentado apenas olhando, né, ou até ingerindo alimentos
que às vezes, né, não são alimentos saudáveis. E aí, o momento em que você tem para poder praticar uma atividade física acaba se reduzindo apenas uma vez na semana, né? E aí entra um fator que é a questão da aula da educação física, que nós temos aí apenas o componente em si não dá conta, né? A gente sabe disso, porque nós não temos muitas horas, né? Nós temos, inclusive, uma redução da carga horária da disciplina de educação física. Então, a gente não pode dizer que só a participação na aula de educação física já é algo importante, né? E já vai estar construindo, né, um estilo de vida ativo nos meus alunos com relação à atividade física. A gente sabe que isso não é verdade. Por isso que nós temos que mostrar, conscientizar e criar uma autonomia do nosso aluno com relação a isso. Porque senão, né, o nosso aluno não vai conseguir, né, ter aí uma atividade física, né, semanal necessária aí que a gente tem a partir das indicações da Organização Mundial da Saúde, tá? Então, isso aí são alguns dos pontos que a gente, né, infelizmente, precisa destacar, né? Então, a gente tem que, sim, criar essa autonomia e, lógico, buscar também, né, mais horários para a educação física, até mesmo trazendo isso como um dos pontos aí frágeis, né, que a gente precisa romper com isso e mostrar, né, para a sociedade de forma geral, para que haja esse reconhecimento da nossa disciplina, para que a gente consiga minimizar pelo menos aí alguns desses elementos. Não vai ser ainda o ponto ideal, né, se a gente for para 2 vezes na semana, enfim, mas que a gente tenha mais tempo para poder construir ainda mais essa autonomia, né, e essa consciência do nosso aluno, para que ele possa se manter aí ativo dentro desse espaço, né, com relação à atividade física principalmente. E aí quando a gente vê dentro desse viés, né, que há essas taxas de sobrepeso e obesidade muito grandes, né, e principalmente por conta desse sedentarismo aí das nossas crianças e jovens, né, a gente vê que é uma tendência, e aí é uma tendência não só aqui do Brasil, né, porque eu trouxe esses dados, mas principalmente do mundo todo, né, que há essa tendência aí de uma redução no tempo gasto em comportamentos de prática regular de atividade física, né, a gente vê essa redução, né, há uma diminuição do acesso às aulas de educação física, como eu destaquei para vocês já, né, há um aumento na ingestão de alimentos calóricos e também um aumento do tempo gasto, né, com comportamentos sedentários, né? A gente sabe que o sedentarismo é o mal do século, né? E aí a gente precisa ter essa consciência, né, e buscar romper com isso, porque cada vez mais a gente tem aumentado essas taxas aí de pessoas sedentárias, né, na nossa sociedade. E lógico, se você tem crianças e jovens sedentários, né, que têm esses comportamentos sedentários, automaticamente eles vão se tornar adultos nessa mesma rotina, nesse mesmo viés, com esse mesmo estilo. E a tendência é que a cada vez piore, né? Se a gente for comparar aí com a demanda, né, do mundo do trabalho na vida adulta. Então, é importante a gente sempre retomar, né, esses dados e trazer para a aula de educação física, né? Vimos que a educação física não tem um espaço muito grande dentro desse viés, principalmente se a gente for pensar apenas na questão da atividade física, né? A educação física não garante, né, que o nosso aluno vai se tornar ativo dentro do seu estilo de vida, né? Somente participando das aulas de educação física. Mas a gente sabe que ela é um espaço que vai gerar essa autonomia, que vai gerar essa conscientização. Por quê? Porque a educação física ela se torna um espaço, né, profícuo, para a construção de conhecimentos e desenvolvimentos de capacidades e habilidades motoras, né? E aí entra a questão, né, da própria atividade física, né, da organização das habilidades e capacidades motoras para isso. Mas também, para além da questão motora, a gente sabe que entra a questão afetiva, social
e cognitiva, né? Então, você conseguindo trabalhar com isso, você correlaciona, né, interliga também diretamente com a perspectiva dos hábitos saudáveis, né? Principalmente, aí a gente pode focar, né, com a questão do comportamento relacionado à prática de atividade física e à própria alimentação adequada. Então, a educação física ela tem esse viés para fornecer, né, para desenvolver, até eu brinco que talvez é uma forma de sustentar e o desenvolver não vai ter como a gente desenvolver de uma forma muito efetiva, né? Mas para sustentar e buscar, né, adquirir essas capacidades e habilidades, tanto motoras essenciais para a prática de atividade física, como também, né, afetivas, sociais, né, e cognitivas para essa incorporação desses hábitos saudáveis na vida do nosso aluno, né, para busca dessa autonomia, né, frente a esse estilo de vida ativo, né, adequado e a própria questão da qualidade de vida. Lógico que é importante a gente destacar que é fundamental que as condições de trabalho, né, o suporte da comunidade escolar e o próprio apoio de entidades de classe profissional, que eles também participem de forma conjunta, né, para que haja então esse fortalecimento, né, e o desenvolvimento dessa ação, né, dos hábitos saudáveis frente a esse componente, né, curricular na escola. Então, não basta somente o professor de educação física estar ali estimulando, né, conscientizando os alunos, criando formando, né, os alunos para os conhecimentos relacionados à saúde e à qualidade de vida, se os demais não dão suporte, né, se não tem pelo menos uma condição de trabalho favorável, né, se não tem o suporte da gestão, né, o suporte dos funcionários, né, se a gente for ver a questão, né, da merenda na escola, se a merenda está adequada junto com as questões, né, que a própria nutricionista escolar encaminha, né, então tem também todo esse viés, né, o apoio dos pais, né, lá em casa, né, para que se mantenha essa consciência e essa formação aí, né, desses hábitos saudáveis, e também o próprio apoio de entidades, né, que são ligadas à nossa área, e também a própria gestão pública, né, que eles também forneçam espaços e ambientes para que se mantenha isso. Então, é sempre importante destacar que a educação física ela é uma das ações ou um dos espaços, né, que vai auxiliar, mas não é o único, né? E precisa, né, dessa formação conjunta, né, desse apoio, dessa participação coletiva para potencializar, né, essa busca desses comportamentos, né, de hábitos saudáveis. E aí, lógico, para além, né, do professor de educação física, como eu falei para vocês, pensando dentro desse viés, a gente traz aí a questão dos gestores públicos, a equipe gestora da escola, a família. A gente tem que entender que essa importância dos gestores públicos, né, da equipe gestora da escola e da própria família, que elas têm que possibilitar aí condições favoráveis para que as crianças e os adolescentes adquiram então esses conhecimentos de forma mais significativa, né, de forma mais fidedigna àquilo que eles estão compreendendo, né, e até para que eles consigam transcender isso para a sua vida, né, fora da escola. E aí, lógico, para que eles possam aprofundar os conhecimentos relacionados à saúde, adquirir mais capacidades e habilidades que vão possibilitar a ele, né, autogerir seus comportamentos que estão ligados aí aos hábitos saudáveis. E aí, como mais uma vez destacando o que eu falei para vocês, não só dentro da escola, mas também fora da escola, né, no período em que eles estão em outros espaços, né, para além da aula de educação física ou das outras dinâmicas ali que fazem parte da escola. E aí, pensando que a educação física ela não tem aí uma carga horária, né, efetiva, que desenvolva principalmente a prática de atividade física, né, de forma ativa nos alunos,
Então, ela vai ter esse viés muito mais de conscientização, né, de autonomia, né, de construir um aluno autônomo, né, frente a hábitos saudáveis, ao comportamento, né, de vida saudável, estilo de vida adequado, né? Então, ela tem principalmente esse papel de conscientizar, né, de formar esse aluno, um aluno autônomo frente a esse processo. Mas, para além, né, dessa disciplina, a gente vem compreendendo aí, e há indicações com relação a isso, né, que sejam construídos, né, que a gente possa aí ter cada vez mais, né, espaços relacionados a currículos e programas de intervenção que estão ligados diretamente à prática de atividade física, né? Elaborados aí, lógico, por especialistas da área, né, por professores que estão preparados para trabalhar, né, com esse ensino, né, na escola. E aí estudos vêm indicando aí a importância e a necessidade desses espaços, né, no contraturno, por exemplo, que vão possibilitar justamente esse viés, né, da prática de atividade física com o intuito aí de criar hábitos saudáveis, né, de diminuir, né, essas taxas de obesidade, né, de doenças que o próprio sedentarismo, né, acaba encadeando, ok? Então, para além, né, dessa questão da educação física enquanto disciplina, a gente também tem que levar em consideração, né, esses programas, esses currículos de intervenção direcionados à prática de atividade física, que podem ser, e que, né, temos vários exemplos aí, que estão mostrando, né, de forma positiva, o quanto isso é essencial, né, para a vida aí das nossas crianças e adolescentes, para adquirir esses hábitos saudáveis, né? Então, você tem a aula de educação física, a disciplina, que vai conscientizar você com relação a isso, e você então vai procurar esses programas, né, de intervenção no horário, né, contraturno, para se manter aí com uma rotina saudável, né, sendo ativo dentro desse processo. Pensando nesses programas, eu trouxe aqui para vocês acompanharem um exemplo de um dos programas que acontece em Porto Alegre, né, na URGS, com a professora Annelise, né? Então ela vai explicar rapidamente para vocês aí como funciona o programa lá em Porto Alegre. Vamos acompanhar? O projeto de extensão Esporte e Saúde na Escola é desenvolvido por um grupo de pesquisa, Projeto Esporte Brasil, pesquisa CAPES.
Bacana, né? A professora Annelise traz, então, aí alguns apontamentos com relação ao projeto que eles organizam, né? É um projeto no contraturno lá em Porto Alegre e que tem também, né, esse viés, essa vertente, né, de manter essa construção desses hábitos saudáveis, né, de incorporar um estilo de vida adequado para os alunos das escolas estaduais. É uma iniciativa muito bacana e a gente vê aí o quanto se faz importante e necessário, né, dentro da nossa sociedade atual, visto que a educação física só enquanto disciplina, né, lá na carga horária dela, não dá conta, né? Então há essa necessidade também de ampliar e esses programas vêm aí ao encontro disso, ok? Então a gente espera que muitos mais programas, né, em muitos espaços, não só no Brasil como no mundo todo, isso já vem aumentando, né, já vem crescendo esses projetos de extensão das universidades, uh, programas do próprio município ou do estado, né, ou do governo federal, eles vêm incentivando e isso é extremamente importante e a gente precisa abraçar também esses espaços, né, para aumentar aí esse viés, né, a importância disso. Mas voltando para a educação física, né, a gente tem que sempre lembrar, né, que a gente tem que construir essa autonomia no nosso aluno, né, essa consciência, né, e aí eu trago aqui para vocês alguns condicionantes para esse processo, né? Tanto na própria disciplina quanto nos programas, né, e projetos que são no contraturno, a gente também tem que levar em consideração aí alguns elementos. E dentre esses diferentes fatores, a gente sempre tem que pensar, né? Quais são os elementos condicionantes pessoais, ambientais e comportamentais que fazem parte, né, de todo esse processo e que eu preciso ter em mente para que o meu aluno possa, então, adquirir essa autonomia e essa consciência com relação aos hábitos saudáveis, né, ao estilo de vida adequado. E, além disso, também existem outros construtos, né, que se fazem essenciais, como a própria questão da autoeficácia, como as expectativas, né, de resultados com relação, né, e isso tudo são construtos gerados pelo próprio aluno, né, que a gente tem que considerar também. Então, como ele se percebe, como que ele se entende dentro desse processo, né, quais são as suas expectativas com relação aos resultados, né, desses programas, né, desse entendimento frente, né, à construção de conhecimentos relacionados à saúde, à qualidade de vida de forma geral, e o próprio estabelecimento de objetivos, né, que objetivos são esses que os nossos alunos estabelecem para si mesmo, né, para que eles possam atingir e alcançar esses objetivos. Então, são alguns condicionantes que a gente precisa levar em consideração sempre na hora de pensar toda a nossa estratégia aí de ensino com relação a esses elementos. Então, a gente tem que destacar aí que o indivíduo ele pode, por meio da intencionalidade e de suas capacidades humanas, agir proativamente em favor do seu próprio desenvolvimento, que opera, lógico, né, de uma forma dinâmica e reciprocamente com os fatores ambientais e comportamentais, né? Então, como ele se percebe dentro desse processo, levando em consideração, lógico, os fatores ambientais e comportamentais que estão presentes também no ambiente. Nesse sistema, então, as autocrenças, né, além de outros fatores pessoais, possibilitam que o indivíduo exerça na condição de agente um certo grau de controle sobre o que pensam, sentem e como se comportam. Então, a ideia, né, das crenças muito presente dentro desse processo também. Então, quanto o aluno consegue se ver dentro desse processo, o quanto ele consegue se compreender, né, e buscar frente
as suas demandas, né, frente à sua trajetória e à sua vida, né? E é importante a gente destacar isso porque são essenciais dentro desse processo, né? Conhecimento sobre os riscos e benefícios de diferentes práticas que são ligadas à saúde, a autoeficácia para o exercício de hábitos saudáveis, né? Então, o aluno precisa ter conhecimento sobre esses riscos e benefícios, ele precisa se sentir, né, eficaz para estar compreendendo o exercício, né, que demanda aí se ter hábitos saudáveis. Com relação às expectativas de resultado, né, é importante que ele crie essas expectativas, né, com relação aos custos e benefícios advindos, né, de se ter uma vida com hábitos saudáveis, os objetivos que ele vai estabelecer, então, para a sua própria saúde. Que objetivos são esses, né, que ele pretende alcançar com relação à sua saúde e qualidade de vida, além dos planos e estratégias, lógico, para poder realizar esses objetivos, né? E também os fatores que vão facilitar e as barreiras também que impedem, né, a realização das mudanças desejadas em relação a esses hábitos saudáveis. E aí uma dessas barreiras, né, ou facilitadores, podem estar ligados diretamente não só à questão dele mesmo consigo, mas também dos espaços em que ele frequenta, da família. E aí então ele pode também tentar conscientizar a própria família de todos adquirirem hábitos saudáveis, que aquilo é importante e necessário para a sua vida, né? Então são N fatores aí que vão interferindo e mostrando para o aluno a importância e a necessidade disso, né? Então eu trago aqui apenas um dos elementos, né? E a importância da gente compreender do como o aluno se sente eficaz dentro, né, desse processo, né? Como ele está se sentindo, você precisa levar em consideração isso, as suas expectativas e os próprios objetivos que ele estabelece com relação à sua própria saúde, né? Então esses são alguns dos construtos que a gente precisa considerar. E aí para chegar aí nas palavras finais de tudo que a gente vem falando e conversando, eu trago aqui como um ponto principal, né, para nós professores de educação física, que é o planejamento. Seja para as aulas de educação física no componente curricular ou para projetos, currículos extracurriculares direcionados diretamente para a atividade física, a gente precisa criar o hábito de construir o nosso planejamento. É por meio de um planejamento, de uma ação estruturada e organizada de forma consciente, né, a priori, né, você vai conseguir então atingir as suas metas, os seus objetivos, que são, em especial, adquirir aí esse hábito saudável, que os alunos tenham essa consciência, né? E que você também consiga estar dentro desse processo firme e forte, né? E antes então de fazer todo esse planejamento, de organizar a aula e estruturar, o que a gente precisa se perguntar, né? O que eu quero que o meu aluno aprenda, né? Então, primeiro ponto que a gente precisa destacar. Por que eu digo isso? Se a gente for ver dentro da educação física, a gente tem N práticas corporais que a gente pode adotar, né, para estimular a prática de atividade física. A gente tem muitos conteúdos ligados a cada manifestação aí corporal. E aí, então, quando você vai trabalhar, né, algum conteúdo, você precisa, então, compreender. Se você quer que esse conteúdo que você vai trabalhar, daí, que é a questão do hábito saudável, você vai ter que levar em consideração ele, se ele é realmente, se eu quero que meu aluno compreenda ele, né, o que é o hábito saudável, ou se eu quero então tematizar ele por meio de um outro conteúdo, apresentando uma outra prática corporal e que eu vou então tematizar, né, usar como um tema transversal da minha aula. Então eu também tenho que considerar isso. Se eu vou assumir essa ideia de compreensão, né, desse conceito do que é o hábito saudável, então eu vou trabalhar isso de uma forma mais efetiva, ou eu vou tematizá-lo, né, com outro conteúdo que eu vou estar abordando. Por que isso é importante a gente sempre considerar? Porque no primeiro caso, a área de conhecimento vai fornecer o quê? Elementos para responder perguntas sobre, por exemplo, o que é uma alimentação, o que é atividade física, né, que vai ser, no caso, o foco da aula. Já no segundo exemplo, o objetivo principal vai ser o quê? O ensino daquele conteúdo, daquela prática corporal, né, do conteúdo ligado àquela manifestação corporal, mas que você vai, né, abordar também alguns elementos, vai interligar aí com o tema da vida saudável.
né? Então, nenhum nem o outro está mais correto. Não existe isso. Mas você vai ter que ir sempre buscando compreender. Eu vejo que a gente tem que tentar buscar um equilíbrio. Então, em momentos você vai ter que trabalhar de uma forma mais conceitual sobre esses temas, né? Principalmente o tema do hábito saudável, né? Da alimentação, da atividade física. E aí depois, quando você estiver trabalhando com outros conteúdos, que você consiga fazer essas associações, né? Essas relações com a vida saudável, né? O quanto aquilo ali vai contribuir com o seu aluno. E é dentro desse viés, dentro desse formato, que você consegue, então, criar uma autonomia no seu aluno, né? Você vai buscar, pelo menos, trabalhar com a autonomia do seu aluno e que também interfira não só o aluno, mas que você consiga, então, ampliar isso e transcender para a comunidade escolar como um todo, né? Então, no momento que você consegue criar todos esses vínculos, você automaticamente estrutura, né, de uma melhor forma, né, essa conscientização, né, e principalmente esse hábitos, né, que se torne um hábitos geral, né, e que todos consigam atingir aí da melhor forma possível esse entendimento, né, e que a gente tenha aí uma mudança significativa em nossa sociedade, pelo menos naquela escola, né, que você consiga já conscientizar e mudar, né, os seus alunos dentro desse espaço, ok? Então eu fico por aqui, agradeço a todos que estão acompanhando e nos vemos aí numa próxima. Até mais, gente. Um abraço.